Oi gente, tudo bem com você? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou trazer outro vídeo de relato para vocês com o tema de sogra e o título desse vai ser Sogra egoísta não se importou com o próprio neto. Eu vou estar olhando para cá, gente, porque eu não quero deixar passar nada. Eu já elaborei o roteiro, tá todo ali no notebook, então sem enrolação, vamos para o relato de hoje. Vamos lá. O relato que eu trago para vocês hoje é contado sob a perspectiva da esposa. Ela conta que esse episódio envolvendo a sogra gerou uma mágoa muito grande no coração dela. A esposa, que relata a história, tinha 32 anos e o marido dela, 34. Os sogros dela estavam na casa dos 60 anos. O casal tinha 2 filhos, uma menina de 4 anos e o mais novo de 1 ano e 5 meses. Ela relata que o filho mais novo era uma criança tranquila e saudável. Já a filha do casal sofria de uma condição crônica, mas ela não chega a mencionar como que seria essa condição e nem como a filha dela levava a vida. Porém, ela menciona que para se livrar dessa condição, a única saída era uma cirurgia. Os dias foram passando, o tempo foi passando e o casal consegue marcar a cirurgia para a filha. E essa notícia é bem recebida por todos. Finalmente, ela ia se livrar dessa condição crônica. Só que tinha um detalhe muito importante. Alguém precisava ficar com o bebê. Não tinha como levar ele de jeito nenhum para o hospital. E, devido ao horário, não tinha como deixar ele na creche. A cirurgia estava marcada para as 6 horas da manhã e a creche só abria às 9. Bom, o casal tinha a solução do problema da filha, mas precisava agora lidar com a questão do filho. Quem ficaria com o filho? Como eles fariam essa logística? Então, a única opção seria deixar o bebê com os avós paternos. O casal não queria muito, não queria incomodar os avós. E também porque eles já conheciam o comportamento deles. Mas era uma situação que fugia completamente do controle deles. E eles acreditavam que os avós não iam se negar a ficar com o neto por algumas horas. Então, eles decidem ligar para os avós paternos do bebê. Explicam que conseguiram a cirurgia da filha e perguntaram se eles podiam ficar com o neto durante a cirurgia dela, pois o casal queria muito estar presente nesse momento, acompanhar a filha durante a cirurgia. E eles não tinham conseguido encontrar alguém melhor para ficar com o bebê. A avó até concorda em ficar com ele, embora pareça não ter gostado muito da situação. Os dias foram passando, a cirurgia foi chegando e a ansiedade também. Na noite anterior à cirurgia, a esposa começa a preparar as coisinhas do bebê, que ficaria com os avós. Separou também a coberta, o brinquedo favorito e até o café da manhã ela estava preparando. Quando ela começa a preparar o restante das coisas do bebê e da filha, o telefone do casal toca. Era por volta das 10 horas da noite. Ambos não estavam esperando a ligação de ninguém. Quem ligava àquela hora era a sogra dela. Imediatamente o casal se encara com receio do que poderia significar aquela ligação tarde da noite às vésperas da cirurgia. O casal não imaginava do que se tratava, mas suspeitava. O esposo atende, pergunta se está tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa e finalmente ela diz o motivo daquela ligação. Ela inicia falando que não achava certo deixar o bebê assim tão cedo na casa dela. E uma coisa que eu não mencionei para vocês é que como a cirurgia estava marcada para as 6 horas da manhã, a criança precisaria estar na casa dos avós às 4 horas, para que eles pudessem pegar a estrada e estar às 6 horas no hospital. Voltando, ela até pergunta se não teria como remarcar aquilo, porque seria muito inconveniente eles deixarem o bebê tão cedo assim na casa dela. O pai das crianças explica com a maior calma do mundo que não teria como remarcar. E também, né, gente, olha o horário que ela liga, 10 horas da noite, para desmarcar uma cirurgia que estava marcada para o dia seguinte às 6 horas da manhã, não tinha nem como. A esposa, preocupada, entra na conversa,
tenta convencer a sogra, dizendo que ela não ia precisar se preocupar com nada, que o bebê iria dormir até umas 7h30 e o café da manhã dele ela já estava até preparando. E também, às 9 horas, ela poderia levar o neto para a creche e na saída dele, o casal já estaria em casa para buscá-lo. Eles precisavam que ela ficasse com ele apenas até às 9 horas da manhã. A esposa tenta fazer com que a sogra entenda que seria somente por poucas horas e que ela precisava muito da ajuda deles para poder estar presente no momento tão delicado assim da filha, que também é neta dela. Mas nada do que ela falou fez a sogra mudar de ideia. Nada do que o marido dela dissesse faria ela querer ajudar o casal. Mesmo que ele fosse filho dela, neto dela, nada fez ela mudar de ideia. Que mulherzinha ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, talvez você esteja se perguntando por que a avó não foi dormir na casa deles. Como o esposo dela já conhecia a mãe dele, sabia que não era uma pessoa fácil de lidar e que ela ia colocar dificuldade, ela não ia querer se deslocar até a casa do casal para ficar com o neto. Então o casal fez de tudo o possível, tudo que estava no alcance para que ela não tivesse nenhuma preocupação, que ela nem precisasse sair de casa. Então por isso que o casal decidiu acordar cedo, deixar o bebê às 4 horas da manhã na casa dela, justamente para que ela não tenha problema nenhum, preocupação nenhuma. Voltando. Por fim, eles encerram a ligação. O casal se entreolha e a esposa, bem abalada e sem chão, por fim diz que ela vai ficar com o filho, enquanto ele levaria a menina para a cirurgia. Bom, os filhos do casal já estavam dormindo quando a ligação aconteceu. A esposa passou a noite em claro pensando na filha, pensando que vai deixar a filha sozinha durante a cirurgia. E finalmente chega a hora de acordar a filha e prepará-la para a viagem. Enquanto ela estava arrumando a filha dela, ela diz que não ia poder comparecer, não ia poder estar presente com a filha, mas que o pai dela iria levá-la. A filha imediatamente muda o semblante, se entristece e diz que queria muito que a mãe fosse junto. Elas combinam de fazer uma chamada de vídeo assim que a filha chegasse no hospital, e assim foi feito. Assim que a filha chegou no hospital, ela ligou para a mãe dela por chamada de vídeo e ambas conversaram. Um tempo depois, o celular dela toca. Era o marido ligando para falar sobre a filha. Ele diz que a filha tinha sido levada para anestesia e que ela chorou ao ser levada e chamava por ela. Nossa, imagina a mãe receber essa notícia. Acho que ela se sente impotente, né, gente? Essa notícia partiu o coração da mãe. Como não partiria, né? O sentimento de raiva pela sogra foi só aumentando. E ela não conseguia entender como a sogra podia ser tão egoísta. Como que ela não se compadecia com a própria neta? Seria um sacrifício tão grande ficar com o neto por algumas horas? A cirurgia ocorreu bem, eles voltaram para casa, mas a mágoa no coração daquela mãe só aumentava. Ela chega a pedir para o marido falar com a mãe dele para dizer o quanto que ela foi egoísta e que ele sempre ajudava ela, e quando eles precisaram, ela não quis ajudar, simplesmente não quis. O marido, por já conhecer a mãe, responde que nada ia adiantar falar, porque ela não ia tocar nela, ela não ia se comover com nada que ele dissesse, que ela não se importava com ninguém além dela mesma. Bom, a esposa decide que não quer mais manter contato com a sogra e que a única vez que precisaram dela, ela não quis ajudar. Hoje o filho do casal tá bem, hoje o casal tá bem, os filhos do casal estão bem, mas a relação com a sogra, que já não era muito boa, piorou. E vocês? O que vocês acharam dessa situação? O que vocês fariam no lugar da esposa? Se distanciariam? Falariam com a sogra? Qual seria a reação de vocês?